Pai de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, te renove e traga a alegria desse dia, como a alegria de quem sabe em quem tem crido e sabe que o Senhor é quem te sustenta, te levanta e te encoraja para todas as coisas. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Opa, vamos aqui. Glória a Deus. Vamos começar? Vamos, sim ou não? Vocês separaram a tela que estava aqui antes, o slide que estava aqui antes? O que é que tinha aqui? Tinha o quê? Tinha inseto. É genérico, né? É mesmo que eu dizer assim, ó, tem um povo reunido, né? Tem um povo reunido. Voltar? É porque ele tem de novo depois. Mas você percebeu o que é que tinha ali? O que é que tinha de inseto? Porque dizia assim, inseto tá genérico, né? Tinha o quê? Quantos observaram se tinha um muriçoca ali? Tinha? Tinha borboleta? Tinha aranha? Tinha besouro? Tinha? Será que, sinceramente, será que todo mundo observou aquela tela ou foi somente uma tela, como tela de início, como tela sei lá, de origem da mensagem, e que às vezes a gente julga que não é importante, né? Porque a gente, muitas vezes, na vida, a gente vai deixando coisas importantes ficarem para trás, e elas vão realmente ficando para trás. Mas como eu imagino que, não é? Jogando o jogo da sinceridade, imagino que nem todo mundo tenha observado criteriosamente o painel, não é? Então, vamos dar uma olhada de novo aqui, que eu coloquei ela pela segunda vez, que era exatamente imaginando que agora a gente teria a oportunidade de olhar com mais detalhes. Não sou um bom conhecedor, não é? Não sou um profundo conhecedor, e muitos desses insetos conhecemos da nossa rotina, das nossas experiências de vida. Mas o que é que você enxerga aqui? Tem borboleta, é fácil, né? Algumas espécies aqui, coloridas. Vamos lá, o que mais? Aqui eu conheço bem, viu? Aqui é o quê? Aqui eu conheço bem, aqui é grilo. Aqui eu conheço. Não é? O que mais? Besouro, onde é que está o besouro? Vai direcionando aqui o mouse aqui. Esse aqui? Esse aqui? É carrapato? Qual é o carrapato aqui? Embaixo, aqui? Esse é... Carrapato tem asa? Ei! Barata, onde é que está a barata aqui? Mais embaixo, aqui. É barata aqui? Essa é bigoduda, ó. Onde mais? É voadora. Quer mais? Alguém quer? Formiga onde? Aqui? Aqui é? Aquela voadora? Quer mais? Abelha onde? Vai dizendo assim, para cima, para o lado. Esquerda. Mais. Final. Aqui é borboleta. Aqui é o quê? Esse é o vagalume? É? Tá? Tá sem energia isso aqui? Ah, é só... Ah, tá. Aqui, onde é que tá cigarro? Aqui? Aqui? Aqui. Então a gente já começou a olhar com mais critério, né? Já é um começo bem interessante a gente observar as coisas que a princípio a gente desconsidera, a gente deixa de lado. Ninguém anda na rua olhando qual é o inseto que está passando, não é? Ninguém para o trânsito para dizer deixa a formiguinha passar, não é assim? Às vezes a gente vai deixando coisas que para a gente são insignificantes e a gente acaba não olhando. Então não é muito comum as pessoas olharem para inseto. Claro que nós temos as nossas experiências e vivências que nos levam a reconhecer cada um deles ou muitos deles, mas nós não paramos para observar o que cada um desses insetos tem a nos ensinar. Não é assim? Então, assim, eu pergunto, será que isso aqui não faz parte da criação? Será que isso aqui não tem uma relação direta com a mão de Deus? E tendo a relação direta com a mão de Deus, não faz sentido nenhum
a interferência deles em nossa forma de viver, em nossa forma de enxergar a vida, o que a gente pode aprender com isso? Eu acredito que sim, a gente pode aprender algumas coisas. Então, com muito temor, com muita alegria no Senhor, pode tomar o seu assento, fique à vontade, não é? Era para facilitar a sua visualização da tela. Então, nós vamos falar sobre as grandes lições para a vida. São grandes lições para a vida, mesmo olhando bichinhos tão supostamente insignificantes, mas são grandes lições para a vida. Eu creio em nome de Jesus, espero e desejo que essas lições são algumas das grandes lições da parte de Deus, diante de tudo que Deus nos tem ensinado por sua palavra. Então, seja a palavra de Deus a nossa instrução, e a palavra de Deus é a nossa instrução, além de salvação para todo aquele que crê. Então, vamos falar de uma coisa. O que é que você vê nessa foto? A gente meio que já fez esse estudo, né? A gente meio que já deu uma olhadinha na foto. Mas o que é que você vê nessa foto? A foto que a gente passou agora. O que é que você viu? Inseto. E normalmente a nossa resposta é essa. A gente viu inseto. Então, se nós não parássemos para olhar agora de forma um pouco mais criteriosa, olhando inseto a inseto, nós, de forma genérica, diríamos são insetos. E o que é que você vai levar para a sua vida? Um painel de insetos. O que é que isso vai agregar à sua vida? Com sinceridade, você vai dizer que não vai agregar? Nada. Porque amanhã você vai estar trabalhando, durante a semana você vai estar no seu trabalho, nas suas atividades, e você não tem tempo para pensar em outra coisa, quanto mais lembrar de inseto, irmão. Quanto mais lembrar de inseto. Aí eu pergunto, e qual a importância deles para a sua vida? Com sinceridade, você diria o quê? Com sinceridade, você diria o quê? Nenhuma. Alguém diria assim, meu Deus do céu, se não fosse abelha na minha vida, se bem que chegou o mel, é maravilhoso, né? Mas o que seria uma formiga na minha vida, né? O que seria... Nós não validamos aquilo que a gente considera ser insignificante. A terceira pergunta seria, quantas vezes você pensa neles? Antes de vir para cá, quantas vezes você pensou na borboleta, no barbeiro, no carrapato, na cigarra? Você encontrou até barbeiro no trânsito de repente, ou foi arrumar o cabelo, lembrou de um barbeiro, mas pensar no insetinho, normalmente nós não pensamos, eles não fazem parte da nossa rotina, então, ou entendemos dessa forma. E o que eles carregam para o seu aprendizado? Eu perguntei e falei agora há pouco, o que é que pode agregar à sua vida um carrapato? Você vai enxergar um carrapato como fonte de problema, talvez, quando você se lembrar dele e você tendo um cachorro em casa, alguma coisa do tipo, né? Mas quando nós pensamos nos insetinhos, nós olhamos para eles apenas como elementos insignificantes que fazem parte da nossa vida. Se dependesse de você, não faria diferença alguma, não é? Qual é o significado de uma aranha na vida de alguém? É sinônimo de desespero, de pânico, né? de irritação. Uma barata na vida de uma mulher, tem disso? Não é? Uma barata na vida de uma mulher. O que representaria uma barata na vida de uma mulher? Pânico, desespero, subir na cadeira, né? Ligar 190, chamar corpo de bombeiros, né? Mais ou menos isso. E por aí vai, viu? Porque o homem, a figura masculina tem algumas fobias, tem alguns, né, temores assim, em relação a insetos, assim como mulheres também têm. Né? Então, é só para a gente poder falar um pouco mais a respeito disso. Agora, observa a tela seguinte. Com base em cada uma dessas perguntas, a gente vai ver algumas respostas importantes. Só para memorizar as perguntas, ou pelo menos para a gente meio que gravar e entender as perguntas. O que é que você vê nessas fotos? Insetos. Importância deles para a sua vida? Nenhuma. Quantas vezes você pensa neles? Nenhuma. O que eles carregam para o seu aprendizado? Nada. Genericamente responderíamos dessa forma, sim ou não? Sim, né? Então vamos ver uma coisa? O que você julga pequeno, você despreza. Isso é uma verdade. Se você julgar que alguma coisa é inferior a você, você nem olha. As pessoas, de uma forma geral, o trato entre pessoas desenha exatamente essa frase, materializa exatamente essa frase. Se você julgar que alguém é menor do que você, você nem liga. É menor do que você nem liga. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, poder respeita poder. Por que poder respeita poder?
Porque poder encontra alguém que é compatível com ele, então minimamente igual ou superior. Por isso você vê muita gente que é subserviente e que sabe que pode ter alguma coisa de alguém que pode lhe dar e as pessoas vão até essa pessoa. Não se aproximam, sabe aquela velha frase que diz assim, se aproxima pelo que ela tem a oferecer, não é? Pelo que ela pode proporcionar, não é? Pelo benefício que ela pode obter daquilo. Então, você vai ver isso na nossa rotina, as pessoas querem, imagina se alguém diz assim, irmão, estou te seguindo no Instagram, vai dizer amém, glória a Deus. Aí imagina Neymar tá te seguindo no Instagram, você vai dizer, o cara está me seguindo, porque você enxerga ele maior do que o seu irmão, que disse que te seguiu da mesma forma. Mesma forma. As relações entre pessoas dizem respeito exatamente a essa vertente que é uma verdade. Então, você inferioriza, você despreza, você menospreza aquilo que você julga que é pequeno, que é menor do que você. Então, se é menor do que você, você não dá valor. Sabe aquela coisa do trabalhar no que gosta? Será que é bem assim que funciona? As pessoas trabalham naquilo que gostam ou naquilo que paga mais? Aí você vai trabalhar em algo que você não gosta, ganhando 10 vezes mais do que trabalhar naquilo que você gosta. É claro que o melhor dos mundos é você conseguir conciliar a melhor remuneração possível dentro daquilo que você gosta, tem prazer em fazer. Mas se você tem um lugar onde você pode trabalhar ganhando 10 vezes mais, ainda que não gostando, do que trabalhar no lugar que você gosta. Eu vou dizer uma coisa, muitas pessoas, não vou ser leviano de dizer que todo mundo faria assim, mas grande parte das pessoas, essa grande parte diria, preferiria trabalhar ganhando 10 vezes mais em algo que eu não gosto, do que trabalhar em algo que eu gosto. E aquilo que você gosta passaria a ser algo desprezível. Mas você gosta tanto de fazer isso, você tem tanto prazer em fazer isso. Não, mas isso não, porque isso se tornou para você pequeno. E se é pequeno, você despreza. E se você encontra alguma coisa que representa algo de valor para você, aí você valoriza, você dá valor a isso. E é assim que acontece com grande parte das pessoas de forma geral. Você não dá valor ao que não está à sua altura, pelo menos à sua altura. Você não dá valor, não dá valor. E essa é uma verdade. Ganhar abraço de político, ganhar abraço de influência, ganhar curtida de celebridade é mais importante do que ganhar o abraço do irmão, do que atravessar a rua para falar com o vizinho, do que dar um bom dia da janela para o vizinho de porta, vizinho de janela, porque você não vê, talvez, a sua altura. As pessoas desprezam, inclusive, classes sociais ou classes trabalhistas. Já viu que tem gente que diz assim, você sabe com quem está falando? Já viu pessoas que desprezam, por exemplo, o atendente no supermercado porque ele acha que ele é alguém mais importante? Ele despreza, ele não dá valor àquele que ele julga não está à sua altura. Eu ouvi um testemunho recente de uma pessoa, num encontro aí com alguns amigos, uma pessoa que foi que fez uma viagem recente para Israel, diga-se de passagem, esses amigos voltaram no meio da guerra agora de Israel com o Hamas e foram, enfim, toda aquela excursão foi interrompida. Eles ficaram metade do tempo, porque foi toda aquela situação para retorno imediato, mas o tempo que eles ainda conseguiram ficar lá, antes de estourar aquela guerra, no dia 7 de outubro, eles estavam lá, e eles estavam me contando, são médicos, e eles estavam contando que estavam em determinado local, onde estava a caravana, e uma certa pessoa, que era uma médica, olhava para eles de uma forma meio que desprezível. Então, olhava para eles de uma forma sem que dessem qualquer valor, porque achavam que era alguém supostamente comum, e ignorava, fingia não ver, desconsiderava que estava no meio da caravana, até o momento que, por acaso, alguém disse, poxa, você já falou com fulano? Ele também é médico. Já falou com fulano? Ele também é médico. A pessoa era uma médica, mas descredenciava e desprestigiava esse amigo meu, que era médico também, mas ele não
colocou uma placa na frente dele para dizer: olha, eu sou médico, eu sou médico, eu sou médico, eu sou médico. Ele se sentia alguém tão parte da caravana quanto qualquer outra pessoa. Mas o fato dele ser desprezado, o fato dele ser descredenciado por alguém que se enxergava melhor do que ele, fez com que, numa segunda experiência, depois que alguém disse: você sabia que ele é médico? Ele teve uma outra experiência com a mesma pessoa, aquela pessoa que descartava, que não olhava para a cara, que não dava bom dia, não respondia bom dia. Sabe aquela coisa, você está numa caravana e dizer bom dia, bom dia. Diga-se de passagem, esse amigo meu é um recém-convertido. Eu diria que ele é um convertido em transição. Ele está entendendo, está começando a entender o que é salvação, Jesus Cristo, Evangelho. E ele encontrou isso dentro de uma caravana, supostamente uma caravana de cunho religioso. O objetivo era peregrinação por Israel e conhecer as histórias da Bíblia. E é exatamente essa pessoa que se depara com alguém, e esse alguém simplesmente despreza, porque achava que era um comum, alguém menor do que ela, do que essa pessoa que era uma médica. Mas depois que ela toma conhecimento de que ele era um médico, começou a cumprimentar: bom dia, tudo bem, como vai? E entre uma e outra conversa, falava alguma coisa da vida profissional. Ela se sentia agora representada, talvez, ela sentia agora que tinha alguém à altura dela. À altura dela, pelo menos. Era um médico, tão médico quanto ela, essa pessoa que era uma médica. Percebe que assim são as pessoas? Percebe que assim são as pessoas e a gente precisa vigiar quanto a isso? Como é que você trata o rapaz que está limpando a rua onde está a sua casa? Porque tem gente que acha que pode desprezar, né? Tem gente que desprestigia quem presta serviço para você, quem arruma a sua casa, quem vai fazer uma faxina, quem vai arrumar alguma coisa que está errada, desorganizada na sua casa. Você se sente melhor, mais importante do que isso? Diga, irmão Orlando. Estrangeira, brasileira, como ele era brasileiro também. Entendeu? Então, assim, ficou muito claro que ela desprestigiava pelo fato de ser alguém que supostamente era mais uma pessoa na caravana. E talvez alguém sem importância. Até que ela entendeu que era alguém à altura dela. Então, a gente precisa ter muita atenção quanto a isso. Não há tempo, lembra que eu perguntei quanto tempo você pensa nos bichinhos, nos insetos? Não, mas não há tempo a ser empregado no que você considera ser desprezível. Se você entende que aquilo é desprezível, você vai perder tempo com aquilo para quê? Isso fazia com que aquela médica nem perdesse tempo de dar bom dia. Vai dar bom dia para quê? Se aquilo não tem valor para ela. Se ela enxergava ele como alguém menor, alguém inferior, para quê? E eu não quero que você tome somente esse case, somente para dizer: isso acontece com as pessoas. Não, isso pode estar acontecendo conosco. E isso pode acontecer conosco. Daí a razão da gente precisar ser vigilante, para a gente não desprestigiar tudo aquilo que Deus fez. Nós vivemos dentro de um contexto de criação onde tudo faz sentido. Todas as coisas fazem sentido. Você vai atravessar a rua, você vai encontrar pessoas que têm profissões diferentes, níveis financeiros diferentes, níveis sociais diferentes, pessoas influentes ou não, pessoas que são celebridades ou não. Você vai encontrar gente de todo tipo. Não desconsidere absolutamente nada. Não desconsidere absolutamente nada. Por fim, a seletividade restringe o seu aprendizado. E eu entendo que isso aqui precisa dizer respeito à nossa forma de ser, à nossa maneira de nos comportarmos. Porque aquilo que a gente vai aprender vai depender da forma como nós estamos sendo seletivos. Se a gente é seletivo achando que quem é menor do que nós, sabe aquela coisa do menor, eu sou mais importante, eu só reconheço alguém que está à minha altura, porque o ser humano já consegue apresentar em seu coração um tom de soberba, de vaidade, de supremacia sobre alguém, não é? E você vai ver que Deus, na criação, Ele deu uma instrução ao homem e deu poder ao homem para governar sobre todas as coisas, menos sobre o próprio homem. Governe sobre os animais da terra, os animais das águas, os animais do céu.
Ele não disse governe sobre o homem. Então, essa condição de alguém se ver melhor do que o outro, mais importante do que o outro, mais especial do que o outro, faz com que o homem restrinja o seu próprio aprendizado. Ele prefere restringir a sua possibilidade de crescer e de se desenvolver, porque ele resolveu ser seletivo. Seletivo a ponto dele dizer, eu não me aproximo de fulano, eu não me relaciono com ciclano, eu não me envolvo com beltrano. Ele está sendo seletivo e nessa seletividade ele está dizendo não para o aprendizado dele. Simples assim. Simples assim. É exatamente dessa maneira, é exatamente dessa forma. Não foi, mas vai. Espera aí. Agora. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 ao 3, que não é o nosso texto base, mas eu preciso trazer esse texto para covincular com a mensagem. 1 Coríntios 3, de 1 ao 3 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto algo que é importante no trato da igreja em se ver como igreja, em ser igreja, entender a sua identidade. Porque Paulo está dizendo, eu tive dificuldade para conversar com vocês, eu tive um problema para conversar com vocês, porque eu não poderia me relacionar do ponto de vista espiritual, visto que eu estava tratando com pessoas cuja natureza é plenamente carnal. Isso diz respeito à nossa maturidade. Tem coisas que a gente ouve na igreja, eu vou dizer uma coisa. Para os maduros, existem dois tipos de pessoas quando elas são confrontadas. Tem o maduro e tem o mais duro. Então tem o maduro e tem o mais duro. O maduro entende que repreensão, que correção faz parte do relacionamento com Deus. Esse é o maduro. Vai entender que o puxão de orelha é corretivo só para poder ajustar a rota. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que tem deixado de ser maduro e tem sido mais duro de coração, mais duro de alma, e entende que aquilo é uma afronta pessoal. É uma coisa que mexeu com o ego, mexeu com o meu ego. Agora eu estou chateado, agora eu estou aborrecido, mexeu com os meus brios, estou me sentindo agora sacudido, isso é um agravo, isso é... Gente, vamos descer um pouquinho do salto, porque está escrito que a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, é a mesma palavra que é apta para corrigir, é apta para redarguir, que significa ajustar e colocar nos devidos lugares, pontuar o que tem que ser pontuado, corrigir o que está errado, colocar nos devidos lugares o que está fora do lugar. E esse é o projeto de Deus naquilo que chamamos de propósito. E muitas vezes falamos de propósito como uma palavra bonita, uma palavra da moda, e esquecemos que propósito nos coloca em cima de um trilho. E trem não tem vontade própria. Trem anda em cima do trilho. Para onde o trilho levar, o trem vai. O trem não vai para onde ele quer, porque no dia que o trem resolve sair do trilho, isso vira uma coisa chamada acidente. Não tem absolutamente nenhum episódio de descarrilamento que você não tenha enxergado um acidente. E um acidente traz prejuízos materiais, traz prejuízos emocionais, traz prejuízos para a vida. Traz prejuízos para a vida. Então o que Deus quer é manter você em cima de um trilho. E que trilho é esse? É um trilho desenhado pelo homem? Não, é um trilho desenhado por Deus naquilo que chamamos de propósito. E quando a Bíblia diz não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, é porque você no trilho, se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai perder o rumo, vai perder a direção. E você sai do propósito, olha, sai do trilho, sai do propósito. Sai do trilho, sai do propósito. E o que Paulo está dizendo aqui é, eu estou falando com uma igreja, ele está falando para a igreja de Corinto, estou falando para uma igreja
que deveria estar no nível espiritual, porque ele queria falar como espirituais. Mas ele está dizendo, eu estou falando como carnais. Eu tratei de vocês, eu cuidei de vocês com leite e não com carne. O que Paulo está falando aqui é a maneira como as pessoas estavam lidando com os ensinamentos, com a instrução. E a gente sabe que quem é que se alimenta de leite? Vai, no normal, vai, todo mundo toma leite, eu sei disso. Mas normalmente, quando a gente fala de leite, a gente está falando de quê? Criança. Ninguém dá uma picanha, né, de 2 palmos de comprimento, bem passada, mal passada ou ao ponto, ninguém dá isso para um bebê e diz assim, está aqui o almoço de hoje. A criança toma leite. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tinha muita gente que ainda era carnal, porque ainda estava se alimentando de leite, ainda estava sendo imaturo, ainda estava sendo uma criança, ainda estava sendo um bebê espiritual. E ele dizendo, eu queria alimentar você com carne, mas não deu, porque não tinha como. Era impossível alimentar alguém com carne, porque vocês parece um paradoxo, né? Você é carnal e eu quero te dar carne. Parece um paradoxo, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que vocês são carnais, não vão entender no nível, no sarrafo elevado da maturidade. E a gente precisa olhar para dentro. O que o homem sabe fazer com maestria é olhar para fora, porque tem sempre alguém culpado, tem sempre alguém que é responsável pelas nossas fragilidades, insucessos, tropeços, fez errado por causa de fulano. Eu fiz isso porque fulano não fez. Eu deixei de fazer porque fulano não veio. Alguém está sempre culpado. O homem só não consegue quebrar o seu próprio orgulho para dizer o culpado sou eu. O problema está em mim. No dia que o homem, de forma geral, conseguir olhar para dentro de si, ele vai se enxergar em Deus. É por isso que o homem mundano, ele está distante de Deus, porque ele olha para fora. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, é para olhar para dentro, é para ter o Espírito Santo e olhar para dentro. Se a pessoa não reconhece como sendo o lugar onde o Espírito Santo habita, ele não vai conseguir sequer se entender como morada do Espírito e tampouco olhar para dentro, para entender que é dentro que ele vai se encontrar em Deus. Ele quer olhar para fora e quer enxergar o problema dos outros quando ele deveria olhar o problema em si mesmo. E aí Paulo diz assim, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais? Ele está dizendo, olha aqui, igreja de Corinto, vocês estão se achando tão terra, mas no meio de vós tem inveja, está invejando o irmão? Contenda, está chateado, aborrecido, tem dissensões, tem disse-me-disse, tem não olho para ele lá e eu cá. Não dou nem a paz do Senhor para não dar ousadia. Porventura não estão sendo carnais? Porventura não estão andando segundo os homens? Mas está achando que a igreja, porque tem uma Bíblia debaixo do braço? Está achando que a igreja, porque frequenta um culto dominical? É isso que faz alguém ser igreja? São os estereótipos do glória a Deus e aleluia? Então vamos elencar aqui algumas características cristãs, é assim agora, características do cristianismo, ter Bíblia, ir na igreja pelo menos uma vez na semana, dar um glória a Deus pelo menos, dar uma aleluia, se não der para ser aleluia, pode ser aleluia, pode ser incompleto, está valendo. Quer mais? É dizer, eu sou crente. E a gente vai elencando essas características como características vitais e cruciais do crente, ou não? Ou está errado isso? Ou isso não diz respeito ao cristianismo? A gente não vai encontrar essas respostas olhando para fora, a gente vai encontrar essas respostas olhando para dentro. Porque quando a gente olha para dentro, a gente vê quem que realmente está errado, quem que realmente tem que melhorar, quem que realmente tem que se consertar. E se de repente você pensou assim, Deus está falando com alguém, saiba que esse alguém é você mesmo. Né? Porque até nisso às vezes a gente é arrogante, hein? Deus está falando com o irmão aqui.
Eu estava falando com o irmão. Vamos lá. Completa o texto de 1 Coríntios 3, aí eu peguei a parte final, porque a gente foi bem para o início de 1 Coríntios 3, e agora eu estou lá embaixo na parte final. Ele diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Tudo diz respeito à sua vida. Tudo tem a ver com a sua vida. Existem lições para a sua vida em todas as coisas. Você está inserido num contexto de existência que tudo faz sentido. Você vai aprender com tudo, com a formiga que passa na sua frente, com o grilo que pula na sua frente, com a cigarra que faz o barulho de noite, né? Com o animalzinho que atravessou a rua na hora que você estava passando. Tudo faz sentido. Tudo tem uma razão de ser. E ele completa dizendo: e vós, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. No final de tudo ele está dizendo: tudo que te conecta a esse mundo, te conecta a Deus. Tudo que te conecta a esse mundo, te conecta a Deus. Lembra nosso primeiro slide? Uma barata, uma borboleta, uma cigarra, né? Um vagalume. É somente borboleta, cigarra, vagalume, barata e por aí vai. Não. Tudo faz sentido, porque tudo é vosso. Tudo está relacionado com a sua vida. E você está relacionado com Deus por Jesus Cristo. Sabe por que Paulo estava falando disso? Paulo estava preocupado com a sabedoria dos homens em detrimento à sabedoria de Deus. O homem dentro da igreja. Olha que a preocupação de Paulo é com o homem dentro da igreja. O recado de Paulo é para a igreja de Corinto. É para um povo, é para um grupo de pessoas que precisava entender. Esse grupo precisava entender que eles estavam sendo carnais e pensando serem espirituais. Ele está falando para essas pessoas: será que vocês não são carnais, sendo invejosos, vivendo dissensão, contenda, não estão sendo carnais? E ele dizendo: cuidado para você não se amoldar à prática do homem do mundo. Ele está dizendo: você está pegando a sabedoria do homem e está querendo fazer com que ela sobrepuja a sabedoria de Deus. Você está achando que a palavra de Deus ela vai te assistir, te atender na hora que você quer. E tem muita gente que é assim, vai lembrar do versículo na hora que convém. Na hora que convém. Eu falava com uma pessoa essa semana e dizia para essa pessoa que guardava uma mágoa de outra. E eu disse: mas essa pessoa, uma pessoa de certa idade, eu disse: mas a senhora precisa perdoar. Ela disse: epa, só quem perdoa é Deus. Me lembrava muito os fariseus, os sacerdotes judaicos que pensavam exatamente dessa forma e diziam isso para Jesus: quem é você, Jesus, para perdoar alguém? Você não pode perdoar ninguém, o homem não pode perdoar ninguém, quem perdoa é Deus. Talvez você já tenha escutado isso em algum momento da vida. Talvez você já tenha pensado dessa forma: só quem perdoa é Deus. E aí eu falei para essa pessoa, porque eu tinha falado recentemente sobre Marcos 11, e aí eu disse: epa, peraí, eu posso falar isso com a clareza da minha memória, que recentemente eu falava sobre Marcos 11, e em Marcos 11, Jesus diz: se você estiver orando, lembrar que tem alguma diferença com alguém, então perdoe os pecados dessa pessoa, para que os vossos pecados sejam perdoados pelo vosso Pai Celestial, porque dê certo. Se você, isso é Marcos capítulo 11, não vou me lembrar agora do versículo, se alguém encontrar me fala, mas é Marcos capítulo 11, talvez eu erre o versículo, eu diria versículo 4, mas posso estar errando. Mas o que Jesus está dizendo é: se você não perdoar os pecados do seu irmão, Deus não vai perdoar seus pecados. E a pessoa ficou chocada, porque ela disse assim: mas eu preciso que Deus perdoe os meus pecados, mas como você vai requerer perdão de pecados se você não sabe se parecer com Ele? Se você não se assemelha a Ele? Se você não tem semelhança com Ele? Se você não se sente parecido com Ele? O texto é exatamente assim: e quando você estiver orando, né, lembrando que tem alguma diferença, 25, Marcos 11, 25, é isso? Amém. Texto, já dois me falaram, então o testemunho de dois é verdadeiro. Marcos 11, 25. Então, se você não perdoa os pecados de alguém, como é que você vai esperar que Deus perdoe os seus pecados? Ou porque você acha que no atributo de Deus, no atributo divino, Ele tem por obrigação te perdoar? Deus não tem nenhuma obrigação. É bem dessa forma. E as pessoas querem customizar relacionamento com Deus. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Então Deus me perdoa, mas eu não vou perdoar ninguém.
Sabe que tem coisas que precisam chocar a nossa alma, precisam chocar a nossa vida. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. É a sabedoria do homem sobrepujando a sabedoria de Deus. Porque na sabedoria de Deus você vai ter que perdoar alguém. Porque senão esquece. Porque seus pecados não serão perdoados. Você nunca vai entender o que é a benevolência para perdoar alguém de algum mal que lhe foi causado. Você nunca vai entender o valor e a importância da graça. Porque é pela graça que nós somos salvos e não vem do mérito. E o que as pessoas muitas vezes esperam é que pelo mérito alguém seja recompensado ou não. Não teríamos nenhum direito ao céu pelo nosso mérito, porque no homem não há mérito nenhum. Aliás, quando falamos do homem, falamos de demérito. Falamos do seu fracasso, falamos da sua fraqueza, falamos da sua fragilidade. E todos pecaram, está escrito, todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus, até que reconheça a graça. Mas como alguém vai reconhecer a graça de Deus se não a põe em prática, se não a coloca em prática? Então Paulo estava falando a respeito disso. Tinha muita gente dentro da igreja de Corinto, é esse capítulo que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é? E o apóstolo Paulo diz assim: um é o que planta, outro é o que rega, mas é o Espírito que dá o crescimento, o Espírito de Deus que dá o crescimento, porque tinha muita gente que estava muito mais preocupado em carregar a estampa do ministério. Eu sou de Paulo, eu ando com Paulo, eu estou no ministério de Paulo. Eu me lembro a certa oportunidade, você vai ler isso no início dos evangelhos, alguns deles abordam exatamente com mais profundidade ou não, sobre o momento em que discípulos de João vão até ele e dizem assim: João, aquele de quem você falava, Jesus, está batizando também, e agora? Faz o quê? E João, com clareza, lucidez e intimidade com Deus, diz: vai atrás dele, é ele que você tem que seguir, o cara é ele, vai atrás dele. Quando alguém chegou para João para dizer: eu sou de João, mas o outro lá disse: eu sou de Jesus, João quebra logo esse negócio e diz assim: vamos parar com isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. A minha missão era preparar as veredas para que ele entrasse no circuito, para que ele agora protagonizasse. É ele. Que ele cresça e eu desapareça. Que ele entre em evidência e eu suma. É Jesus. E Paulo está vendo exatamente o comportamento das pessoas em Corinto, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de fulano, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. E tem um monte de gente que está carregando no coração o estandarte ministerial e está esquecendo de carregar a bandeira do Evangelho. Vamos lá? 1 Coríntios 3,19 diz assim: porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Está naquele mesmo capítulo que a gente leu as passagens de Coríntios, lá no início e no final. Eu peguei uma passagem intermediária e diz assim: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então tenha muito cuidado com a sabedoria do homem, porque a sabedoria do homem vai dizer: não liga para barata, não liga para borboleta, não liga pra... Isso aí não tem nada para ensinar para a gente, é somente um acaso da existência. Por acaso tem esse bichinho aqui só para importunar, só para encher a paciência, né? Só para encher a paciência. Mas acho que até para encher a paciência deve ter alguma coisa. Como? Não é pessoal alguém não ligar para a abelha? Vai... Polinização. Olha quanta riqueza tem, né? A gente quer ver as flores do campo, não é? Lindas, belas, e acha que como isso aí, hein? É como? É no computador, você dá um comando, liga o notebook, dá um comando? É assim? É dessa forma? Aí você olha para ver o que uma abelha proporciona, o mel que ela proporciona, né? O bem que ela proporciona, a riqueza natural que ela gera. Tiago 1,5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, já que a preocupação do apóstolo Paulo era falar de sabedoria, então aqui tem alguns textos sobre sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, pede sabedoria a quem? Sabe o que é que o povo de Corinto, a igreja de Corinto estava fazendo? Vivendo a sua própria sabedoria. E vivendo a sua própria sabedoria, sendo sábio sobre si mesmo, ele é pego na sua astúcia, no seu erro, no seu equívoco, na sua limitação. Mas peça a Deus que Ele dá liberalmente, Ele não lança em rosto, Ele vai dar sabedoria. A sabedoria de Salomão. Você se lembra que Salomão, quando tem a oportunidade de pedir o que qualquer homem, é errado, quando as pessoas dizem assim: qualquer homem pediria, né? Qualquer homem pediria.
Salomão foi o exemplo de um homem íntegro que pediu aquilo que ele tinha por necessidade de pedir, e que todo homem precisa entender que tem necessidade: direção de Deus, sabedoria de Deus. Então, quando alguém diz assim, qualquer pessoa pediria... Não, qualquer pessoa não, fale por você. Né? Qualquer pessoa faria, né? Como Salomão... Não sei. Mas Salomão, na hora que ele tem a oportunidade de pedir alguma coisa, ele pede sabedoria para poder julgar, para poder conduzir, para poder instruir o povo de Israel. Finalmente, Provérbios 9:10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Preciso conhecer a Deus e dele receber a instrução de vida. Eu preciso desfrutar da sabedoria da parte de Deus. É dele que eu dependo. É dele que você depende, sim ou não? Depende de Deus ou não precisa? Depende. Quem depende de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem depende de Deus, levanta a outra mão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Acho que ele não quer de novo, Yuri. Me dá um help. Vamos ver. Foi. Sabe que eu me peguei nesse trocadilho que eu achei bem interessante. Porque na nossa vida, assim como a gente enxerga aquele monte de inseto como coisa pequena, insignificante, às vezes olhamos para dentro de nós e nos achamos pequenos e insignificantes. E aí eu falei essa frase para mim mesmo. E quando eu li a primeira versão da frase, que foi assim: creis sendo mesmo pequeno, me veio um outro sentido se a gente ler rápido. E se a gente ler rápido isso aqui, vai ser como? Crescendo mesmo pequeno? Crescendo mesmo pequeno? Eu achei um trocadilho, eu disse assim, vou tirar esse slide, mas depois disso vou deixar. Porque, embora a questão do áudio, a percepção auditiva seja muito parecida, eu entendo que as duas frases trazem sentidos que se complementam, que se adequam, que se ajustam, mas são coisas diferentes. Porque isso diz respeito a você acreditar em Deus, ainda que você se veja pequeno. É possível alguém que é pequeno acreditar em Deus? É possível? Você acha que sim ou não? Alguém que é pequeno? E aí eu vejo que é possível sim, porque quando alguém crê em Deus, mesmo sendo pequeno, ele se torna grande. Davi era um pequeno que se fez grande diante de Deus, né? Você vai ver que Elias, num contexto de Israel, que tinha por tradição religiosa, naquele recorte da história, adorar deuses pagãos, Elias era um pequeno, mas um pequeno que se posicionou íntegro diante de Deus, e Deus o fez grande, o profeta Elias. Moisés era um pequeno, era alguém dentro do palácio do Egito, do palácio de Faraó, mas se tornou um grande de Deus, conduzindo milhares de judeus à terra prometida. E a gente vai lembrar de um monte, vai lembrando aí, quem mais? Gideão era um pequeno, estava malhando trigo ali, preparando ali a comida para guardar, né? Porque os midianitas invadiriam as terras, iam arrasar tudo, não é? E ele declara, né? Então, veja quantos pequenos Deus fez grande. Quantos pequenos Deus fez grande? E fez grande pela fé. José era um pequeno, até então era um escravo, se tornou governador do Egito. Sim ou não? Quem mais que a gente vai lembrar aí, hein? Tem mais gente, não tem? Noé era um pequeno diante da sociedade ali que debochava dele. Você é um maluco, você é um paranoico, construindo uma arca no meio do deserto, não tem uma gota de água, uma gota de chuva, você está esperando dilúvio, e Deus pega Noé e sua família, e honra a família de Noé, que passou a ser a segunda matriz do homem, né? Desde a queda de Adão, o projeto restaurado de uma família que fosse íntegra, ainda que o homem estivesse sob o pecado do homem pelo fracasso adâmico, mas ali estava uma matriz de uma família íntegra diante de Deus. E novamente Deus fez de Noé alguém grande, mas ao longo do tempo, enfim, a gente conhece a história da família de Noé e por aí vai, e o homem novamente nos seus percalços, nos seus problemas de vida. Mas tem um monte de pequeno que Deus fez grande. Por quê? Porque creu, porque acreditou. Porque acreditou.
Deus fez de Raabe uma prostituta. Prostituta, alguém pequena, insignificante. Mas Deus lembra quem foi Raabe e a coloca numa posição de honra, porque Raabe creu. E não é somente pelo crer sendo mesmo pequeno, é porque a gente cresce quando a gente se vê pequeno. Se você se acha grande, você não vai precisar crescer para lugar nenhum, irmão. Se você acha que você é grande, eu me lembro de uma pessoa que dizia assim, na época, eu e a pastora Neiva, a gente ainda estava namorando e tudo mais, tem uns anos atrás aí, e uma pessoa dizia assim, ela era crente, e dizia que o filho dela era alguém que conhecia muito a Bíblia. Você fica até meio constrangido, diz assim, alguém conhece muito a Bíblia, você fica até com receio de dizer alguma coisa, né? Eu já contei uma história aqui de um irmão, eu recém-convertido, peraí, corta uma história que eu vou para outra. Um irmão, eu era recém-convertido, e no ponto de ônibus, eu estava voltando da igreja, o irmão perguntou, irmão, lembra disso que eu já contei? Quem lembra disso? Eu já contei isso aqui. O irmão perguntou assim, quem foi que pecou, Adão ou Eva? E eu fiquei assim, meu Deus, eu aprendi que Adão e Eva pecaram. Os dois foram expulsos do Éden. Adão ou Eva? E aí, sabe a pergunta de milhões? E quem estava no ponto de ônibus, tchan, só faltava ter trilha sonora, porque as pessoas falavam, tchan, e os olhares voltados, o irmão falou isso de uma forma tão efusiva e tão alta assim, quem pecou? Disse, meu Deus do céu, eu comecei a entrar num conflito interior. Disse, meu Deus do céu, estou saindo das primeiras aulas do discipulado, acabei de aceitar Jesus, li alguma coisa na vida sobre o pecado de Adão e Eva, mas, meu Deus do céu, vou cometer uma gafe, o irmão vai dizer que eu estou desviado antes mesmo de aceitar direito Jesus, que eu não estava entendendo. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Senhor, me diz o que é que eu faço. O que é que eu faço? Me dá um livramento. Chegou o ônibus. E aí eu disse, irmão, depois de conversa. Mas eu guardei isso no meu coração, aliás, guardo até hoje, né? Por isso tem ano, mas eu guardo até hoje. Qual foi o interesse da pergunta do irmão? Qual foi o objetivo? Não sei exatamente. Não sei, ou eu não entendi a razão de ser da pergunta de fato. Enfim, para mim não ficou claro. Mas para tudo na vida, aí eu falei de uma história, parei e fui para outra, né? Mas lembrando do tempo que eu namorava com a pastora, e ela tinha uma loja, a pessoa que era proprietária do espaço onde ficava a loja, a pessoa disse assim, meu filho, eu sou crente, tá? Meu filho já leu a Bíblia mais de 10 vezes. E era tudo muito novo para mim, né? Eu disse, poxa, mais de 10 vezes leu a Bíblia, eu estou começando a ler, estou começando a entender as coisas e tal. A Bíblia não é, você não vai ler a Bíblia de hoje para amanhã, né? Então é grossinho, né? Letras pequenas, então você vai demorar um tempo para poder ler. Mas eu ficava assim, meu Deus do céu, quando ele aparecia às vezes lá, eu olhava assim e dizia, Jesus, será que é pessoa ou é alguém que já está glorificado e está andando aqui e tal? Porque a mãe falava tanto assim, já leu a Bíblia 10 vezes, mais de 10 vezes. Outro dia tomei conhecimento que estava desviado. Espera aí, lê a Bíblia, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se a gente acha que não precisa, já li a Bíblia 10 vezes. Não precisa nem ler mais, né? Não é? Olha o Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago. Aí desce o Monte da Transfiguração, não consegue expulsar lá uns demônios. E Jesus diz assim, ó geração incrédula e perversa. Primeira coisa que Jesus fala, descendo o Monte da Transfiguração. Os caras se achando, meu Deus, a gente viu coisa que ninguém mais viu na vida. Se achou grande. Então já vi, eita, estou andando com Jesus, agora eu sou igual a ele. Eita! Pois é. Então estou me sentindo, estou me achando. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Essa caixa de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. Oração e jejum, Jesus estava dizendo assim, é relacionamento. Você subiu aqui no monte e achou que está resolvido? Você veio para a igreja um dia e está achando que isso é o seu voucher de sucesso? Meu voucher de sucesso, fui para a igreja, pisei na igreja, dei 2 glórias e 3 aleluias, aí está tudo certo na minha vida. Só preciso voltar agora no ano que vem, até 2024. Se a gente se vê grande, a gente não cresce, irmão. Não cresce. Até porque, você se lembra lá dos slides lá atrás, aquilo que a gente não dá valor, por seleção, por seletividade,
a gente exclui. Então, ó, isso não me acrescenta mais, joga fora, joga fora. Mas a gente cresce quando a gente se vê pequeno, quando a gente vê que precisa crescer, quando a gente vê que precisa aprender, conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. E quando é que a gente se sente pequeno? Quer ver quando a gente se sente pequeno? E você vai ver como muitas vezes a gente vê que a gente é pequeno, e se não é por consciência, é por circunstância. Olha aí quando é que a gente se sente pequeno: insegurança e receio, perigo iminente, incertezas da vida, quando nós nos vemos impotentes, quando somos dominados emocionalmente, quando nos sentimos acuados. A gente se sente ou não pequeno por essas coisas? Se sente ou não? Imagine alguém que está num avião e toma conhecimento de que o avião perdeu o controle. Aí eu lembro de algumas pessoas aqui que dizem: o corpo sai da alma. Ah, não é? Já ouviu isso? E o corpo sai ou não sai da alma? Com arrogância, com prepotência, com vaidade, seja como for, está no avião, está descontrolado. Começa a dar glória, Jesus, eu me arrependo de tudo, começa a lembrar de tudo, até porque o ateu vira crente, até porque as pessoas dizem, passa um filme na cabeça. Eu vou dizer uma coisa, as pessoas têm um cinema em casa, o cinema da vida. O cinema da vida é exatamente esse, é quando tudo vem à memória, tudo vem à lembrança. Porque ao longo da vida ela vai deixando para trás, vai deixando para trás. Não é importante, não é importante. Até a hora que ela começa a lembrar de tudo. Lembrar de tudo, lembrar de tudo. Ai, meu Deus, tem que pedir perdão. Jesus, a porta da eternidade está aberta. Para onde eu vou, meu Deus do céu? Não dá, celular não está pegando. Meu Deus do céu, o meu está caindo. Celular, meu Deus, tem que mandar mensagem. Vou deixar um áudio gravado, pelo menos. Aí a gente se vê impotente, se vê pequeno, a gente vê o perigo, a gente vê as incertezas da vida, né? Tem muita gente que se sente arrogante, prepotente, quando eu conheço histórias, muitas histórias, de pessoas que galgaram uma plataforma financeira, um patamar financeiro melhor, nariz subiu 30 graus, peitoral inflado, porque está se sentindo. Depois botado para fora, aí o peito murcha, nariz baixa, 60 graus, os 30 que subiu, mais 30 para baixo. Por causa disso aqui, ó, incertezas da vida. Eu não consigo imaginar como alguém é prepotente de tal forma a achar que a vida dela vai ser exatamente daquele jeito todos os dias e ela não vai ter nenhum percalço. A Bíblia diz assim em Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Aí cada um, isso é algo de foro íntimo. Dia mau pode ser o desemprego, o dia mau pode ser o problema do relacionamento conjugal, pode ser o problema do trabalho, problema com a empresa, pode ser a pandemia, pode ser o dia mau. E a única alternativa é: se revista das armaduras de Deus. Se revista das armaduras de Deus. Pelas armaduras, o pequeno está protegido, o frágil está preservado, o acuado está garantido. É pelas armaduras. É pelas armaduras. Entende isso? Vamos lá. O que será que acontece àquelas formigas que, quando surpreendidas com quando surpreendidos com uma repentina e volumosa chuva, eu deixei a pergunta assim, meio que esticando, para que a gente pudesse dar asas à imaginação. Imagina, não sei se tem formiga na sua casa, tem? Às vezes apartamento é mais difícil de ter, mas em casa normalmente tem.
Lá em casa, que é casa mesmo, tem umas formiguinhas, né? Quando você vê, já tem aquele montinho, já está o negócio todo bonitinho, o negócio todo, você fica até com pena de desmanchar, né? Todo bonitinho, parece, né, um negócio assim, erupção, aquela coisinha, formiguinha entra, formiguinha sai, você vê a formiguinha com a folhinha e tal. Alguém já parou para observar a formiga? Fala sério, já parou para observar a formiga? Já? Aquela formiguinha, uma vez eu aprendi assim, que a formiguinha ensina muito para crente, porque toda formiguinha, quando passa pela outra, dá a paz do Senhor, né? Já me disseram isso, assim, eu achei aquilo tão lindo, né? E tão cristianismo. Mas se você observar, toda formiguinha, quando passa uma no sentido a outra do outro, elas se cumprimentam, não é? E aí eu só quero a paz do Senhor, assim, a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Mas elas se cumprimentam. E imagina essas formiguinhas. Eu tenho certeza que está todo mundo pensando na formiguinha agora, porque antes a gente desprezava, agora ninguém despreza mais a formiguinha, né? Então, assim, imagina aquela formiguinha que parecia ser somente um inseto no meio do caminho. Imagina aquela formiguinha quando vem aquela torrente de chuva. Início do ano para a gente aqui, né? Normalmente é o período mais de volume maior de chuva, lá para março, abril, maio, por aí. Aí começa a chover, aquela chuva forte, pesada, a chuva contínua, que você diz, meu Deus do céu. Aí você olha para a rua e na nossa região aqui, misericórdia, porque alaga mesmo, alaga ou não alaga? Não é? Aí você fica pensando, meu Deus, vou sair de caiaque, jet ski e tal, porque a pé não vai, de carro não vai e tal. Você já parou para pensar na formiguinha? Não dá para pensar, né? As pessoas estão preocupadas com a chuva, não conseguem sair, não tem tempo para poder resolver suas próprias coisas, vai pensar em formiga? Vai pensar em formiga? Só que depois passa a chuva, não passa? E quando você olha para o formigueiro, tá lá, tá lá. Ah, mas quem garante que aquela formiga, eu tenho certeza que aquela formiga, na hora da chuva, ela boiou ali, ó, disse assim, ó, não posso fazer nada, a chuva está levando. Aí onde a chuva parou, ela parou também. Depois ela foi encontrando outras amiguinhas pelo caminho. Pai do Senhor, você sabe onde fica meu endereço? Que a chuva me levou para tão longe e eu me perdi de casa. Não, você vai para lá, obrigado, obrigado. Aí chega para outra, pergunta, ó, você sabe onde fica? A escola tal, tal, tal. Você sabe onde fica? Sabe onde fica o Lago do Tanque? Né? Sabe? E vai, uma casa que está em obra, é ali, agora você já está no Lago do Tanque, agora você desce onde? Desce ali, ó. Desce à direita ali. E agora tenha cuidado, espera se não abrir, porque senão o carro vai passar por cima. Tá? Aí, é assim, depois da chuva, a formiga continua sendo a mesma formiguinha de sempre. Sendo a mesma formiguinha de sempre. E a gente precisa aprender com aqueles insetinhos que a gente achava que não eram nada, os animaizinhos que a gente achava que não serviam para nada, até porque a Bíblia fala a respeito desses insetinhos ou desses bichinhos que a gente achava que vai aprender com a formiga, ó, preguiçoso, não é assim? Então vamos lá, olha a nossa cara de medo, não é assim? Então, incerteza da vida, às vezes a gente fica assim, mesmo que a gente não queira, às vezes a gente fica assim, né? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser? Lembra como foi no período da pandemia? As pessoas não queriam nem atender telefone, porque achavam que podia passar. Tinha gente preocupada em atender telefone. Porque a pandemia é um negócio de uma era tecnológica, vai que ela se aprimorou de tal maneira que ela vai via pacote de dados. Tinha gente que lia mensagem de máscara. Recebe a mensagem do WhatsApp, bota a máscara. Não é? A cara de pânico do homem é essa. É essa. E aí vem exatamente o texto que a gente quer falar. Provérbios 30, 24 a 28. Há 4 coisas muito pequenas na terra. Olha, essa é uma tradução, talvez na sua Bíblia esteja com uma tradução diferente, tá? Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. Opa, peraí, já bateu no orgulho, né? Tá achando que é mais sábio do que eu? Mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força. Vem a chuva, leva, ela fica lá boiando. Todavia, no verão, preparam sua comida.
Os arganazes, povo não poderoso. Talvez na sua Bíblia esteja como coelho selvagem, é uma espécie de roedor. Os arganazes, povo não poderoso. Eu preciso que você entenda a característica de cada uma delas. Formiga, povo sem força. Vamos comigo. Formiga, povo sem força. Arganazes, povo não poderoso. Olha lá, formiga não tem força, arganaz não é poderoso, contudo fazem as suas casas nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. O geco é uma espécie de réptil, como se fosse a nossa lagartixa. Em algumas Bíblias trazem como aranha, mas é um réptil como se fosse uma lagartixa. A gente vai mostrar ele aqui, tá? Então a gente está vendo aqui quatro insignificantes. Formiga, povo sem força. Eu vou falar o nome do bichinho, você diz a característica dele, tá? Só para dar um spoiler. Formiga, povo sem força. Arganazes, povo não poderoso. Gafanhotos, não tem rei. É porque quando fala não tem rei, é tipo assim, não tem liderança, não tem comando, não sabe onde é que vai, não tem normas, não tem regras. O geco se apanha com as mãos, ok? Então bora lá. Formiga, arganazes, gafanhotos, geco. Tudo isso é pequeno, é ou não é? Um bichinho que você pega com as mãos, aí o homem mete a mão e o homem se sente poderoso porque está pegando com as mãos. O gafanhoto não tem rei, não tem comando, não tem nada, não tem direção. Arganazes tem poder, não tem força, não se estabelece. Formiga sem força, né? Aliás, a gente brincava na infância brincava com formiga. A gente vai abrindo o coração, tá, irmão? Fica tranquilo, quem vai abrindo o coração vai lembrando das coisas. Mas eu lembro que eu brincava com formiga na infância. Tá lá a formiga levando aquela folha 30 vezes maior do que ela, não é? Aquela formiga que parece um veleiro. Você olha assim, parece a vela. E ela tá levando aquele negócio. Aí, na infância, a gente brincava assim, né? Aí tirava o negócio dela, sacudia ela, tirava a folha e jogava em outro lugar. Aí você não entendia nada, você sabia se ela estava te xingando, o que estava acontecendo. Mas aí você via que ela voltava, ela não parava. Vai dizer assim, pô, lamentar da vida. Poxa, eu andei até aqui, ô mano, na moral, mano, o que você fez comigo, mano? Ô mano, me dá de volta. Não, na hora ela vai tocar a vida dela. Não tem tempo para reclamar da vida, não tem tempo para murmurar, não tem tempo para nada. Ou então ficava vendo a formiga assim andando por cima do muro da casa, ou por cima do peitoril da janela. Então a formiga estava passando, fazia assim, ó. Aí depois eu olhava para ver assim, será que teve fratura exposta, alguma coisa? Será que está... Ela levanta, aí, meio de... mas continua. Formiga não para. Formiga não para. Então não dá para dizer, o músculo adutor, não vai. Para brigar, algumas formigas meio bravas assim, né? Mas elas têm suas regras de convivência e tal, né? Mas Vitor botava para brigar, velho. Para brigar. A rinha, o UFC de formiga, principalmente aquelas da boquinha assim, né? Meu Deus do céu, tá vendo? Aí Vitor botava a formiga para brigar. Aí eu fico imaginando Vitor olhando a formiga e dizendo, it's time! Ai. Mas vamos... Ai. Vamos ver então, rapidamente. Aí estão as formigas. E formiga é o que mesmo que a gente falou? Povo
povo sem força, formiga. Aqui, ó, que Vitor botou para brigar aqui, ó. Olha aí, ó. Aí as formiguinhas. Bom, o que a gente aprende com as formigas? Vai poupar e planejar. Por isso que são lições grandes, lições importantes da vida. E o Senhor diz, não olha mais como se fosse inseto, insignificante. Aprenda a poupar e aprenda a planejar com as formigas. Sabe por quê? Porque elas trabalham apenas metade do ano para juntar reservas suficientes. Depois elas descansam e curtem os frutos do trabalho. Trabalham, mas usufruem do trabalho. Guarda isso. Trabalham, mas usufruem do trabalho. Eu conheço muita gente que só quer trabalhar. Só trabalhar. Ah, isso é apologia ao não trabalho? Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas há uma sabedoria popular que diz assim, que tem gente que trabalha tanto para juntar dinheiro, depois a pessoa adoece e gasta o dinheiro todo para cuidar daquilo que perdeu durante a vida. Não é assim? Então, a pessoa só acha que o trabalho, porque aquilo que ela quer ter mais do que aquilo que ela tem, mais e mais. Eu não estou dizendo que você não tem que almejar uma condição melhor, você tem que se esforçar para ter alguma coisa, não é isso. Mas a sua vida não é 100% ligada a trabalho, a ter que ganhar dinheiro, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, porque tem gente que está ganhando dinheiro e fazendo dinheiro e o filho está crescendo. Eu já vi depoimentos inúmeros de pais, a figura paternal, a figura do homem, pai que perdeu a oportunidade de ver o filho crescer, conhecer o filho adolescente praticamente, porque não parava em casa, não viu o crescimento do filho, e quando se depara com o filho, não tem nem relação para se aproximar dele, se sente como se fosse um estranho. Quem é esse aí? Meu filho, sabe, tem até aquela ojeriza, aquele nojinho, assim, porque não vi crescer, é alguém, é um qualquer, é filho dos outros, sei lá, qualquer coisa que passa pela cabeça das pessoas. Ele não percebe que é parte dele, porque não viu crescer. Não viu o menino se sentir mal para dar atenção, não sentou com o menino para conversar sobre as coisas da vida. Não falo somente da nossa realidade cristã, cuja obrigação é sentar com o filho e ler a Bíblia com ele. Tem filho, senta para ler a Bíblia com ele. Responsabilidade é sua, pai. Senta, você é o sacerdote. O sacerdócio te impõe a uma condição de instrução para o seu filho. Ensina a criança no caminho que deve andar, é sobretudo uma responsabilidade do pai, o sacerdote, o instrutor, o cabeça da casa, tanto o filho quanto a filha. Então senta, fala da Bíblia, conversa a respeito, mas eu estou abrindo o leque, estou falando para pessoas de todo tipo de crença, de profissão de fé. Não teve a oportunidade de sentar com o filho, de cuidar do filho, de ver o menino acordar de madrugada. Não está se sentindo bem, vomitou, e foi lá e acudiu e levou para o médico, e ficou aquela noite acordado e botou no braço, e fez carinho. Não tem. E aí cresce, não tem afeto. Não tem afeto. Parecem pessoas desconhecidas. Pai que não beija filho, filho que não beija pai. Porque parece que está beijando um estranho. Não tem relação. Não tem aproximação. Como é que é isso? Olha, as formigas trabalham a parte do tempo. E a outra parte usufruem daquilo que trabalharam. Isso é planejamento. Elas sabem o tempo bom. E sabem que esse tempo bom não vai durar para sempre. Sabem que os ventos mudam de direção, as estações mudam. E quando elas sabem disso, elas fazem reservas. Porque no dia que faltar alguma coisa, ou não tiver possibilidade de buscar lá fora, tem reserva dentro. Se revista de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vai ter tempo que não vai dar. Vai ter dia que vai estar chovendo, não dá para sair de casa. Mas dentro tem. Eu não quero me referir somente ao estado físico da chuva e alguém que está dentro de sua casa, física, estrutura. Não estou me referindo somente a isso. Estou falando da sua vida, da sua existência.
Tem gente que quer tirar o atraso do parente que está no leito de morte e está querendo resolver de qualquer jeito. Tem gente que está querendo resolver na hora do sepultamento. E o ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando não tem mais jeito. E as pessoas guardam tanta arrogância, não aceito perdão, é imperdoável, o erro é imperdoável. Mas depois vai ficar na borda de um caixão, gritando, gemendo, esperneando, para quê? Para quê? Que cena é essa? Ah, é emocional. Não é emocional, irmão, não é. Vai buscar que tem alguma coisa errada lá dentro. Vai buscar que tem coisa errada lá dentro. Me lembro da história que alguém contou, não sei se foi alguém que estava ministrando aqui, ou ouvi de alguém, enfim, alguém que tinha perdido a mãe, não sei nem se foi a pastora Cristiane que contou sobre isso, mas se não foi, eu ouvi de algum lugar. Alguém que tinha perdido a mãe, e disseram, ele foi comprar a urna e tal, sepultar e tal, esse negócio todo, e recriminaram aquela pessoa por conta da urna que ele tinha comprado e tal. Mas como é que você faz isso? Você não está honrando sua mãe? E ele disse assim, eu honrei minha mãe a vida toda. Honrei a minha mãe a vida toda. Isso é discurso de alguém que tem consciência tranquila, que eu tinha que fazer, eu fiz. E tem gente que quer honrar, na hora de ter, faz ali puxador de ouro, né? Puxador de ouro, fogos de artifício. Para quê? Para quê? Quer mostrar o quê para quem? Quer mostrar o quê e para quem? Ame enquanto você pode amar, honre enquanto você pode honrar. Então honre sua casa, honre sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, porque em algum momento da sua vida a consciência vai te cobrar o que você poderia ter feito e não fez. Essa é a diferença de quem guarda a consciência tranquila e quem vive o pânico e o desespero permanente. É a lembrança, porque a própria consciência condena. Se o teu coração não te condena, tem despacho com Deus. E a consciência condena a pessoa pelo fato, ela mesma, a consciência dela, porque deveria ter feito alguma coisa e não fez. Vai ficar lembrando o resto da vida. O resto da vida. Pelo menos de alguma forma aprendeu, né? Ou espera-se que. Então, olha o que acontece com a formiga. Isso é planejamento. Então, os momentos podem ser ruins, mas ela tem reserva, porque quando isso acontecer, ela não vai ficar se lamentando, não vai ficar sofrendo. Essa é a natureza das formigas. Elas fazem dessa forma. Por que eu tenho que aprender a poupar e planejar como as formigas? Porque tem muita gente que trabalha a vida inteira e nunca vai descansar, nunca vai desfrutar, nunca vai aproveitar os frutos do seu trabalho, porque não sabem poupar, não se prepara para o inverno, não se prepara para o dia mau, não se prepara para os momentos que são importantes da vida, porque julga que não é necessário se preocuparem com essas coisas. Tem gente que acha que não tem que dar atenção para filho, não. Tem gente que acha que não, e depois vai dizer, o problema do filho lá na frente foram as escolhas dele. E eu vou dizer que tem muitos pais, isso está dentro da psicologia, da psicologia pediátrica. É um conhecimento e um conceito da psicologia pediátrica, quanto às emoções que os filhos carregam para a vida toda. E você, papai e mamãe, é responsável direto, pelo que seu filho vai ser lá na frente. Não são somente as escolhas, ou não serão somente as escolhas dele ou dela lá no futuro, não. É o que você, é o colchão, é a base, é o fundamento, é a fundação da construção que você está promovendo para ele ou para ela. É o que você está fazendo agora. Depois você vai dizer o quê? Não conseguiu ser nada na vida, afinal de contas você abriu a boca para dizer que ele não prestava para nada e está querendo que ele vá ser um quê? Alguém bem sucedido? Pode até ser, e alguém superar os seus próprios entraves, limites. Mas olha o quanto você está contribuindo ou não. São pessoas infelizes que passam a metade da vida reclamando da outra metade, é assim mesmo. Tem gente que só reclama, murmura da vida, murmura do que já viveu e murmura, né, dali para frente, murmura do que vai vir, murmura do que passou, mas só reclama, não faz nada. Aprenda a poupar, aprenda a planejar, planeje tempo com família, planeje tempo, a gente fala muito aqui na igreja, você não precisa ter mundos e fundos para ter um momento de comunhão com sua família, você não precisa fazer uma viagem internacional
para proporcionar um momento de lazer. Você pode sair na praça. Você pode ir na praça. Você não precisa comprar um picolé de uma sorveteria famosa e conhecida, que tá uma nota. Aí você pode comprar o geladinho, né? Você pode comprar pipoca no cinema, tá caro. Você vai para o cinema, pipoca no cinema, só misericórdia. Leva a pipoca de casa, irmão. Vão me chamar de farofeiro, qual é o problema? E aí? Crie as alternativas, os meios, as formas. Só não fique dando desculpa, achando que o problema está no outro. Não, a atitude, a decisão, isso parte de cada um. Ali foram as formigas. E olha aqui, eu quero apresentar os arganazes, né? Olha que fofinho, não é? É um tipo de um esquilo, que para algumas bíblias aparece como coelho, coelho selvagem. É o tipo de um esquilo, semelhante a um esquilo, é um roedor, né? E aí, por que eu preciso aprender com os arganazes? Porque os arganazes, eles sabem se defender. Quando eu falo se defender, eles sabem se posicionar. Eles sabem se posicionar. Em que contexto? Enquanto os povos poderosos, porque a gente falou que os arganazes eram o que mesmo? Povo, quem lembra? Arganazes, povo não poderoso, não tem poder, não tem braço forte, não tem, me coloca aqui que eu resolvo, vou sair na mão. Não tem. Frágil, singelo, simples. Enquanto os povos poderosos constroem palácios, olha o contexto. Enquanto os povos poderosos constroem palácios, poderosas edificações, e segundo a Bíblia, pela tradição e cultura daquela civilização à época, ou das civilizações de entorno, segundo a Bíblia, abrigos no interior de montanhas, você vai ver que os grandes palácios eram construídos em cima de altas montanhas. Você vai ver que lá em Israel, a conhecida cidade de Davi, a cidade de Davi, talvez você já tenha escutado falar da cidade de Davi. A cidade de Davi não é uma cidade. A cidade de Davi é o complexo criado, né, naquilo que ele constituiu como sendo o seu palácio, né, a parte da cidade histórica de Davi. É chamada cidade de Davi nesse contexto. E era sobre montanha, né? O palácio ficava sobre a montanha. Então você vai conhecer a cidade de Davi como partes mais baixas, onde você vai subir, tem um aqueduto que vai dar lá no palácio, enfim. Você vai ver que tem o palácio posicionado numa parte superior. Isso demonstrava poderio, demonstrava controle, demonstrava autoridade. O palácio de Davi ficava no lugar onde ele via o que está acontecendo na cidade, né? Imagina se o palácio de Davi fosse aqui, ele ia estar numa posição tal que olhar assim, deixa eu ver se o pastor Nélio está fazendo camarão com moranga hoje. Deixa eu ver, né? E olhar ali, deixa eu olhar ali na casa do meu filho Benito, o que ele está fazendo ali? Estou vendo ali, tá, o vinagre de coco, bom para a saúde, isso, meu filho, isso aí, tá tudo certo. Ia ficar vendo tudo do alto, né? E aí, esse era o costume, né, dos povos poderosos se estabelecerem. Isso que eu quero dizer com se defender, se posicionar, é se estabelecer. Mas olha o que acontece com os arganazes. Os arganazes, devido ao seu pequeno tamanho, gozam do mesmo tipo de proteção. É um povo não poderoso, mas é como se fosse, porque eles fazem suas casas nas fendas das rochas. Enquanto os poderosos construíam sobre a rocha, os arganazes encontravam a sua defesa, o seu estabelecimento, a sua proteção e preservação, onde? No bequinho, no buraquinho ali, mas ele está ali. Aprenda com os arganazes. Aprenda com os arganazes. Sua sabedoria consiste em procurar segurança em lugares altos, onde podem ver seus predadores antecipadamente. Os roedores não são poderosos, mas conseguem se equilibrar sobre pedras, subir em paredes e locais de difícil acesso. O que isso tem a ver com a minha vida? Isso faz sentido para mim? Será que isso faz sentido para você? Qual o significado? É porque a falta de equilíbrio e perseverança é um motivo de fracasso para muitas pessoas. E a gente tem que edificar a nossa casa sobre... Se eu quero viver a minha vida segundo a minha própria sabedoria, que a Bíblia diz que eu vou ser pego na minha própria astúcia, eu vou achar que estou bem. E quando eu olhar para baixo, eu vou ver que eu estou sem chão. Então edifique a sua casa sobre a rocha.
é o lugar que te dá certeza de posição. É o lugar onde você se estabelece. Na rocha você está seguro. Na rocha você está seguro. Mateus 7, 24. Somente firmados em Jesus podemos nos proteger dos inimigos e ter o equilíbrio que precisamos para não sermos homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, de acordo com Tiago 1:8. Voz de ânimo dobre, voz de duplo ânimo, ora está bom, ora está ruim, ora está legal, ora está horrível. Então, vamos aprender com os arganazes, mas são quantos que a gente leu no texto? São 4. Falamos das formigas e falamos dos arganazes. Não importa o tamanho da sua casa, transforme num lugar seguro para você e para sua família. Segurança física, emocional e espiritual. Em outras palavras, é assim: como os arganazes, cuide daquilo que você tem. Onde você trabalha é o melhor emprego do mundo. O que você faz é o que você faz de melhor. A sua esposa é a sua rainha. O seu varão é o seu rei. Maravilha, hein? Isso, hein? A sua casa é o seu palácio. É o seu palácio. Seu carro é o seu carrão. Ah, não tem um carro? Você tem motorista. Pede Uber. Ou não? Ah, mas não dá para o Uber, eu vou de ônibus. Tem problema. Você, além de ter motorista, ainda leva uma galera. Tudo depende da forma como a gente enxerga. Mas aqui está o terceiro animalzinho, aqui está o... E a gente viu que gafanhoto, o que falou a respeito do gafanhoto? Não tem rei, não tem direção, sabe para onde vai, desorientado, essas anteninhas aqui não estão em nenhuma frequência. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas o texto diz, não tem rei, mas marcham em bando. Elas trabalham juntas, os gafanhotos trabalham juntos. O que é que isso sugere? Trabalhar junto diz respeito a quê? Unidade, equipe. Vambora. Gafanhas, bora ali. Na intimidade. Gafanhas, bora ali. Bora. Gafanhas, os demais gafanhas, vambora. E vai, né? Aprenda a trabalhar em equipe como os gafanhotos. A Bíblia aponta para o fato de que os gafanhotos não têm um rei que os comande, contudo marcham todos em bandos. A sabedoria deles é que não trabalham sozinhos nunca. Devastam uma plantação em questão de minutos, numa ação coletiva. Junta todo mundo, acaba com a plantação assim. Simplesmente. Você não vai ver gafanhoto dizendo assim, larga esse pedaço de folha, é meu, largue, é meu. Todo mundo já sabe. É meu, opa, aqui, já estou aqui, eu estou aqui, não estou mais. Igual os nossos craques de bola aqui da igreja. Eu estou aqui, não estou mais, já deu drible e tal. Exatamente assim. Então elas não vão trabalhar nunca sozinhas. Elas estão trabalhando juntas. Mas tem pessoas que não conseguem se unir a outros e não compartilham o que têm. Pensa nisso num contexto de igreja. Não vou contar para o irmão. Isso é só meu. Olha a contrariedade, olha o despropósito, quando a gente enxerga qual é o projeto de Cristo para a igreja. Como era a igreja primitiva. E eles viviam como se fossem um só coração, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, um só. E tem gente que não consegue se unir a outro e compartilhar aquilo que tem. Contudo, não podemos viver como uma ilha solitária. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus não criou você para você viver sozinho. Deus não criou o irmão que está do seu lado. Fala para quem está do seu lado, vai, cutuca ele aí. Se ele não gostar, diga que você ama ele. Tranquilo. Diga assim, Deus não te criou para você
viver sozinho. Muitas pessoas não aderem ao senso de equipe e são incapazes de dar sua contribuição de forma espontânea, senão precisam ser pressionadas para que possam apoiar. Isso não tem nada a ver aqui, viu, gente? Não tem nada a ver com a gente. Ou tem? Jogando o jogo da sinceridade? Tem, né? Irmão, vai ter o bazar. A gente fica... Se você puder ajudar, irmão, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Oh, irmão, encarecidamente, meu Deus, aleluia, aleluia. Pelo amor de Deus, irmão, passa o card aqui, manda uma mensagem no WhatsApp. Vai ter um negocinho lá. Quando é que a gente vai ter bazar na igreja? Não responde. Porque eu sei que muita gente não sabe nem a data. Então, tem gente que precisa ser pressionada para apoiar. Gente, somos corpo. Vambora, ajuda. Quando a gente ajuda o outro, a gente diminui a carga de todo mundo. Quando a gente não dá apoio, alguém vai segurar o peso. Tem uma hora que a corda estoura, irmão. Tem uma hora que a corda estoura. Não acho que o irmão é super-homem, não. Que a irmã é super-mulher, não. Uma hora ela cansa, as pessoas precisam dar atenção a um monte de coisa que você julga que é importante para você. Não posso porque eu vou trabalhar, então o irmão é um desleixado na vida, faz nada, não trabalha. Mas o irmão está sempre na igreja, ele não trabalha. Eu tenho que dar atenção à minha família, o irmão não dá atenção à família dele. Eu tenho que espairecer um pouquinho, tenho que sair para passear. O irmão não precisa. Aí quando você vê, o mesmo irmão, o mesmo grupo, as mesmas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas. Carregando o piano nas costas. E minimamente o que a gente consegue fazer para ajudar o outro, a gente diz, irmão, talvez não tenha conseguido ajudar tanto, mas eu tirei aqui, tirei 100 gramas de peso de suas costas. Gafanhoto. Gafanhoto, não me recordo de culto do gafanhoto. Não me recordo de vigília do gafanhoto. Não me recordo de nenhuma passagem na Bíblia, senão aquela que, sobretudo, e é a mais marcante, que fala das pragas, de uma das pragas que atingiram o Egito, a praga dos gafanhotos, mas devastando e tal, está dentro daquele contexto de trabalho coletivo que arrasou com as plantações do Egito. Mas você não vê dizendo que depois dali, os gafanhotos se reuniram para glorificar e foram para o templo gafanhotal. Não foi. Mas eles agem em equipe, trabalham juntos, trabalham em equipe. E eu fico vendo como as pessoas que têm o ser humano com a sua capacidade intelectual, consegue lucubrar, consegue raciocinar, consegue pensar, mas usa tão mal, porque não consegue entender o que é trabalho em equipe, ajudar uma outra ajudou, o seu companheiro disse, esforça-te. Parece que a gente esquece de algumas passagens das Escrituras, um ao outro, cada um se vire, e ao seu companheiro disse, se resolva a sua vida sozinho, se acabe, não é? Então tem gente que precisa ser forçado, por favor, irmão, ajuda aí, pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem evento na igreja, que a gente coloca nas redes sociais da igreja, da própria igreja, mas a gente diz assim, irmão, se você puder, divulga também, porque você tem outra rede de contato, você tem outros amigos, pessoas que você conhece, a igreja não conhece, a instituição a igreja não conhece, você tem um parente, que você tem contato com ele, mas a pessoa não fala, não compartilha. E eu acho interessante quando as pessoas às vezes pegam alguma coisa de uma outra pessoa. Eu sei que é bênção, tem pastor A, B e C, uma bênção, igreja A, B e C, que é uma bênção, mas as pessoas vão lá e curtem o negócio da outra igreja, aleluia, glória a Deus e tal, e parece que na sua própria igreja, parece que não tem nada para ser valorizado. Nada, não tem. Então não te serve, não agrega nada. Cadê o senso de equipe? Onde é que está o problema? Eu acho que o problema é o líder. Ô, irmão, então você está cometendo um equívoco terrível, porque está olhando para o homem. Então você está indo no endereço certo, no caminho certinho, para quebrar a cara. Porque enquanto você olhar para o homem, você vai quebrar a cara. Então olha para Deus. Faça por temor ao Senhor. A gente leu,
o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que a gente está oferecendo a Deus? O que a gente está entregando para Deus? Fazer de qualquer jeito? Fazer de qualquer forma? Vamos fazer uma coisinha lá. Fala aí, faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. E depois fica pensando, estarei na eternidade, no céu e tal, olhando pela meritocracia. Porque eu já vi, tem gente que se apropria de um mérito passado para ser a sua credencial para todas as outras oportunidades que virão. Não, eu já ajudei uma vez no bazar, eu me lembro que eu já ajudei, foi quando, irmão? Foi antes da pandemia, eu ajudei o bazar. Então, ela se sente tão bem em ter ajudado há 5 anos atrás, que não precisa ajudar agora, que não tem necessidades agora, que não vai cooperar agora. E a gente, olha que a Bíblia diz assim, deixa a cada dia o seu próprio mal. Cada dia é um dia, cada dia uma história, cada dia uma história. Ah, eu ajudei hoje, por que não vai ajudar depois? Eu vim para o culto, que é coisa que a gente fala aqui na igreja, já vim para o culto pela manhã, e a gente sabe que tem um monte de gente que não vê à noite. Já fui para o culto de manhã, tipo assim, já bati meu ponto. Não é relacionamento, é bater o ponto, já fui. Ninguém vai reclamar, ninguém vai falar mal, ninguém, né? Mas assim, é mais importante estar bem com o homem, né? Ajustar ali alguma coisa, mas Deus passa por cima. Negócio de Deus, né? Deixa assim. E meritocracia é um conceito espírita, a gente sabe disso, né? Então as pessoas evoluem conforme aquilo que de bom elas fazem, né? Junto com outra crença, né, que é bem tradicional, porque eu achava assim, né, na minha vida pregressa, achava que pelo fato de ouvir uma música num determinado horário do dia, de ter uma determinada fita amarrada no pulso, né, de carregar valores como atravessar um idoso no sinal de trânsito, não beber, não fumar, então meritocracia, é isso. E está tudo junto aí, está todo mundo comungando do mesmo pensamento. Exatamente isso. E por fim, vamos chegar no nosso querido, qual é o nome dele? A gente nem sabe dizer direito, né? É um nome desconhecido, o geco. É uma lagartixa, é uma espécie de réptil, em algumas bíblias chama de aranha, mas é uma lagartixazinha, não é uma lagartixazinha. E o geco é o que mesmo? O que é o geco? A gente leu, era o que o geco? Que se pega com mão. É tão frágil que alguém pega com mão. Pegar com mão é dizer assim, eu exerço o poder sobre ele. Pega um geco assim pelo rabinho, assim, segura, e ele está lá se debatendo, assim, quem é que manda? Quem é que manda aqui mesmo? Não é assim? Não é dessa forma? É o geco. Sabe o que é que a gente aprende com os gecos? É que a gente tem que ser útil. O geco é útil. Você vai lembrar da lagartixa. Claro que ninguém tem criadouro de lagartixa. Mas a lagartixa em casa, tirando aquela coisa lá, esdrúxula, é o quê? É sardão o nome, né? Mas o que é que acontece? Tem gente que diz assim que lagartixa em casa, tem gente que pensa que lagartixa é sinônimo de... Não tem? Ou, não, somente eu conheci isso. Diziam para mim que não era lagartixa, não sei se era pequenininha, acho que era pequenininha, que diziam assim, é sinônimo de prosperidade, de dinheiro. Não tem um negócio desse? Lagartixa? Diziam que era assim, a tradição dizia assim, que é sinônimo de dinheiro, não sei o que e tal. Eu vi mais lagartixa na vida do que outra coisa. Não foi correspondente, não foi. Não foi. Mas o que a gente enxerga na lagartixa? O que uma lagartixa, para a gente ser mais prático? Lagartixa em casa. Você anda preocupado com lagartixa em casa? Te traz preocupação? E a gente não se dá conta de que, normalmente, e por algumas culturas, principalmente culturas de interior, muita gente gostava de ter lagartixa, porque era uma forma de eliminar outros insetos dentro da própria casa, porque a lagartixa é um predador natural. Pega aranha, muriçoca, mosquito, pega tudo. É a nossa limpurbe biológica, a nossa vega. Hoje é vega ou é limpurbe o nome? E aí, seu senhor, você que está na prefeitura, é vega ou é limpurbe a coleta de lixo? É limpurbe? Então, a nossa limpurbe biológica é a lagartixa. Então, a lagartixa ela tem utilidade, ela faz alguma coisa, ela não se aperta,
Não vai dizer assim, poxa, aquilo ali não é aranha. Não, ela faz o quê? Vai e acaba com a aranha. Para a felicidade de algumas pessoas que não gostam de aranha. Né? Encontrou ali um outro insetinho lá. Ela vai lá, também. Vai lá e come. Não tem dificuldade. Então, o que vier, ela está resolvendo. Isso é alguém que é útil, alguém que desenrola. É isso que a gente aprende com os gecos. As lagartixas sempre foram consideradas úteis por serem consideradas faxineiras biológicas, predadoras de outro tipo de insetos, como moscas, aranhas, etc. Faltou fechar aqui o parêntese. A Bíblia diz que esses frágeis bichos, que podem ser facilmente apanhados com a mão, eles tinham o privilégio de morar nos palácios dos reis. Os palácios também tinham suas lagartixas. As suas lagartixas, ou seja, ser pequeno não é defeito, mas ser inútil é intolerável. Não é o fato de você, mas eu sou pequeno, quem sou eu? Não, só não seja inútil, irmão. Só não seja, eita, até voltou o negócio. Só não seja, olha aqui de novo, acho que ele quer aparecer. Só não seja inútil. Ser inútil é intolerável. Não é o fato de ser pequeno, é o fato de ser inútil. Aprenda a ser útil. E se você for útil, você sempre será bem-vindo nos palácios. Porque você é alguém que faz. Isso diz respeito à proatividade, isso diz respeito à criatividade, isso diz respeito a você fazer, arregaçar as mangas. Sabe que coisa terrível é alguém que vê dificuldade em tudo. Tudo. Imagina você pedir para alguém, pega essa cadeira aqui e leva para ali. Pô. Vai ali no mercadinho. Às vezes criança é assim, né? Ainda tem que dar uma regulagemzinha, mas criança às vezes é assim. Vai ali no mercadinho, pega ali, tá faltando o tempero. Vai ali e compra uma cebola para fazer a comida. Porque não comprou antes. Como é? Aí foi, e quando voltou, aí a mãe falou assim, meu filho, não era só... Desculpe, mamãe errou, desculpe, mas era para ter trazido o tomate também. Volta lá para pegar o tomate. De novo. Ai de mim se eu dissesse, não vou não. Aí eu escolhia, ficar e perder 3 dentes ou ir e garantir os dentinhos na boca de muitinho. Então aprenda a ser útil. E você vai ser bem-vindo nos palácios. Não faltam oportunidades aos que buscam cooperar e construir soluções com dedicação e trabalho. Sabe, não falta trabalho para quem quer trabalhar. Não falta condição favorável, financeira, quando alguém está com vontade de fazer. Quando alguém está com vontade de fazer. A gente vê isso no dia a dia, a gente sabe disso. Então queira fazer, se disponibilize, se dedique. Isso vale para tudo na vida. Mas se dedique, seja útil. É isso que a gente aprende com os gecos, entendeu agora? A lagartixa, por que ela é útil? Então ela está ali para poder pegar ali mosca, aranha, o que tiver. Não tem tempo ruim, não tem tempo ruim. Muriçoca também, não é? E às vezes você vai dormir e fica aquele negocinho... Bota a lagartixa para dormir do lado, irmão. Que acaba esses unidos. Grave isso aqui no seu coração. O Salmo 139, verso 10. Até ali. Até ali significa em todo lugar. O sentido, o contexto do até ali é em qualquer lugar. Deus está preparado para qualquer lugar, para qualquer circunstância. Até ali, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Em todo lugar, Deus te dá a força que você precisa. Do Senhor tem um renovo que lhe é necessário. As oportunidades clareiam aos teus olhos. O que antes parecia ser algo sem sentido, passa a ganhar sentido, porque toma uma forma. Todas as coisas vão fazer sentido se você viver pela mão de Deus te guiando, pela destra dele te sustentando. Amém?